Uma pergunta que sempre acontece. A nossa chama gêmea, ela pode nos tratar de forma agressiva, de propósito. Podemos ter um relacionamento abusivo com a nossa chama gêmea. Sabemos que os relacionamentos abusivos acontecem dentro de relacionamentos kármicos, não em relacionamento de chamas gêmeas. Certa vez eu vi um relato de um rapaz que ele está já há alguns anos convivendo com a sua chama gêmea. Eles sabem que são, ambos sabem que são chamas gêmeas, fazem trabalhos espiritualistas também. Então eles têm muita certeza. E o rapaz, fazendo o relato, ele dizia que não era assim sempre um mar de rosas, o relacionamento das chamas gêmeas. Que de vez em quando tem uns pega lá, pega pra capar que fala, né? Tem sim, porque por causa daquele tal do efeito espelho, porque a nossa chama gêmea nos conhece muito bem. Não precisamos contar a nossa vida, não precisa de muito não. Não precisa. Entrou em contato com a sua chama, a mesma distância. A sua chama faz um escaneamento seu. Ela sente intuitivamente, sente energeticamente quem você é. Lá, de verdade, a sua personalidade. E você também faz dela, da sua chama. É um levantamento energético imediato, porque vocês já estão conectados, se aproximou um pouquinho, viu de longe, olhou nos olhos, às vezes até mesmo por foto. Você sente, imediatamente sabe o que a pessoa é. Ela pode estar aparentando ser algo, pode estar lá mostrando para o mundo um personagem legal, social, né, apresentável, porque todo mundo no fundo faz isso, né? Tem que falar a verdade, todo mundo, ninguém se mostra realmente como é em casa, lá no seu quarto, na sua intimidade lá com seus irmãos, com seu pai, com sua mãe, né? Geralmente a gente coloca, né, um verniz de social até para não entrar em choque com as outras pessoas, até para não passar uma imagem negativa, para poder ser aceito, né? Para que as pessoas até nos respeitem, nos olhem melhor, não nos julguem a primeira impressão. Isto é natural, isto é saudável. Só não é saudável quando vira algo assim que a pessoa fica querendo enganar todo mundo, mostrando algo que é totalmente diferente, né? Algo que não tem nada a ver, é o fingimento mesmo. Mas assim, normalmente nós fazemos isso. Nós passamos aquele verniz social para não chocar demais, né? E também para não sermos rejeitados logo de cara, né? E só mesmo quem vai convivendo com a gente é que vai nos conhecendo melhor, mas aí já passou um tempo, já foi feito, né, o preparo, o amaciamento, né? Então, nossos amigos mais íntimos nos conhecem mais, né? Como a gente é mesmo, né, com a nossa família, lá na intimidade. Então, mas com a nossa chama gêmea é diferente, porque como ela é nossa contraparte, ela já nos conhece. Bateu o olho, ela já sabe. Bateu o olho, ela já escaneou e já sabe quem nós somos. Mas o que tem de bonito nesse relacionamento, conforme esse rapaz estava falando, ele estava falando tudo isso. Ele falou, olha, às vezes a gente discute, tem um comportamento que está irritando ela, e ela fala na minha cara. Já aconteceu, o rapaz dizendo, já aconteceu de eu ficar tão chateado que aí eu saio pra fora, vou sentar lá no meio do quintal, lá na varanda, deixo ela lá pra dentro fazendo as coisas dela,
que ela estava fazendo lá, os trabalhos dela, e fico um pouco longe dela. Falar, eu vou ficar o dia todo sem falar com ela para ela sentir que ela me cutucou, que doeu. Só que não vai longe. Não vai longe. Como as chamas gêmeas, elas sentem essa atração muito forte porque são parte da mesma essência. As brigas não duram muito, porque dói na outra. Quando uma vê que magoou a outra, mesmo que tenha falado a verdade, mas ela sentiu que magoou, aquilo dói nela também. Aí ela vai dar um jeitinho de ir lá, puxar uma conversinha, talvez não fale, não peça desculpa, mas ela vai dar um jeitinho de se aproximar de novo, daqui a pouco os dois estão de bem. Esta é a diferença grande no relacionamento das chamas gêmeas e no relacionamento kármico. Relacionamento kármico, quando tem briga, a coisa é feia. Muitas vezes é pra magoar mesmo. Tem muito o ego, tem muito do ego ali. Um querer ficar acima do outro. Um querer dominar o outro. Isso não acontece com as chamas gêmeas. Uma não quer dominar a outra, elas são a mesma pessoa. As chamas gêmeas, elas estão sempre tentando uma ajudar a outra de alguma forma. E quando elas não veem que não conseguem, porque ninguém faz ninguém evoluir, né? Isso é um trabalho muito íntimo de cada um, né? Quando a chama gêmea vê que ela não consegue mudar o outro, ela fica na dela. Muitas vezes até se afasta, porque ela sofre muito vendo que o outro talvez esteja caindo no buraco e ela não está conseguindo tirar o outro do buraco. Às vezes ela se afasta. Fala as coisas, avisa, alerta, briga, discute, fala o que está acontecendo, toca na ferida, mas não é para ficar acima do outro. É para tentar harmonizar e ajudar. Mas no relacionamento kármico, quando é mesmo aquele relacionamento kármico, não de almas gêmeas também tem algo muito positivo, muito parecido com as chamas gêmeas. Mas quando é aquele relacionamento kármico mesmo, sabe? Uma pessoa que a gente já teve muito problema com aquela pessoa em vidas passadas e aquela pessoa volta novamente para o nosso convívio para ver se a gente acerta o passo ali com aquela pessoa. Então a pessoa já vem com mágoas, muitas vezes vem com defeitos que até nós ajudamos aquela pessoa a ter aqueles defeitos, então a pessoa volta para nossa mão, né, para a gente tentar ajudar a corrigir o estrago que a gente fez. Tem as mágoas, tem aquela memória do subconsciente, a memória mesmo que está lá gravado na memória espiritual. No fundo, aquela pessoa tem aquela lembrança, que não está a nível consciente, mas ela tem aquelas mágoas. Então é um relacionamento, não tenha leveza. As brigas, os conflitos que acontecem entre pessoas que estão em relacionamento kármico não são da mesma qualidade de pessoas que estão em conexão de chamas gêmeas e nem de almas gêmeas, não. Então, se alguém está no relacionamento, está sendo humilhado, nunca houve um pedido de perdão, nem que seja aquele pedido de perdão, né, disfarçado, que a pessoa vem, dá um jeitinho ali de amenizar a coisa, né? Não tem pedido de perdão. A pessoa está sempre magoando, humilhando, colocando a outra em situações humilhantes, de desprezo, quase como uma tortura ali emocional. Isto não é relacionamento de chamas gêmeas, pode ter certeza, é relacionamento kármico. Muitas vezes é uma pessoa que já é um desafeto de vida passada, que voltou para ver se o universo coloca aquela pessoa de novo, novamente no nosso caminho, para ver se a gente consegue acertar alguma coisa ali com aquela pessoa, para ver se diminui aquele problema. Ou se a gente se desvencilha de vez energeticamente daquele relacionamento daquela pessoa e não precisa mais passar novamente, ter uma convivência novamente com aquela pessoa. Se a pessoa
também não faz nada para melhorar, né? Então, minha gente, vocês fiquem bem alertas. Muitas vezes a gente sente muita atração por uma pessoa, até uma paixão, porque é uma pessoa que a gente já conheceu, já conviveu, já fomos casados, já fomos amantes, namorados, tivemos um relacionamento sério com a pessoa em outras vidas, mas isso não quer dizer que é a nossa chama gêmea, mas que é um relacionamento kármico. E a primeira impressão, pela grande atração, pela afinidade até que temos, porque parece que a gente já conhece a pessoa, porque realmente já convivemos com a pessoa. Então, isso aí engana, seria a falsa, né? Falsa chama gêmea, falsa alma gêmea. Engana a gente. Mas nós podemos ter certeza de que se é ou não a nossa chama, ou se aquela pessoa, aquele relacionamento que nós estamos observando é uma conexão de chama gêmea ou não, por simplesmente observando isto. Tem que haver um nível de respeito ali. Não há entre aquelas pessoas um tipo de uma maldade, sabe? Aquela maldadezinha de fundo ali, de um querer judiar do outro, querer ficar acima do outro, ser melhor que o outro. Mesmo quando eles brigam, eles logo já ficam de bem. E esquece, não fica aquele negócio, você fez isso pra mim, como você me, sabe, cutucando lá o outro, você me magoou, lembra que você me fez isso? Não, esquece, apaga. É como se fossem briga de criança, sabe, briga de criança? As crianças ainda têm, muita criança ainda tem aquela pureza, brigam, daqui a pouco estão de bem. Como se nada tivesse acontecido, assim é o relacionamento de chama gêmeas. E quando uma está muito mais adiantada ou atrasada espiritualmente, né, do que a outra, então fica mais difícil, porque são a mesma essência, mas estão falando assim línguas diferentes. Então aí tem os conflitos, elas sofrem muito, ambas sofrem. Não tem uma que sofre mais que a outra, fica observando a outra lá sofrendo e apontando o dedo para a outra. Tá vendo? Falei, não tem isso. Quando a que está certa e vê que a outra está errada, que está se prejudicando e prejudicando o relacionamento, a que está com mais consciência percebe isso e sofre muito. E a que não consegue acompanhar o passo da outra, sofre e sente muita culpa, sofre muito também. Então, muitas vezes acontece que há um afastamento, porque o sofrimento é muito grande. Então, elas se afastam, continuam sofrendo, né, de outra maneira, porque sentem saudade, querem estar junto, mas não estão conseguindo ainda. Por isso que muitas vezes a espiritualidade colocam elas uma bem longe da outra. Até em condições assim que atrapalha mesmo a união física, a aproximação, para que elas primeiro façam o seu trabalho individual de expansão de consciência, de aperfeiçoamento do seu caráter, do seu emocional, para então estarem preparados para conviverem, para que não haja sofrimento. Essa nunca é perda de tempo, né? Lógico. Ainda mais se o universo permite, né? A inteligência universal permite que se encontrem, mesmo ainda não estando no mesmo nível de consciência, porque tem algum motivo, vai servir de impulso. Mas é uma fase muito ruim, então a generosidade da inteligência universal geralmente só permite que se encontrem quando pelo menos uma vai ter um nível grande de desprendimento, desapego, de bondade, de compreensão, para mesmo que para nessas horas dos conflitos ela ser aquela que vai dar força para a outra se levantar sem humilhar a outra. Sem humilhar, sabe? Só com amor ali, ajudando a sua cara metade a se levantar. Então é isso, meus queridos. Olha, então avaliem bem. Os relacionamentos kármicos são necessários. A inteligência universal entende isto, por isso que tem tanto relacionamento assim. Fazem parte do nosso processo de amadurecimento espiritual.
para nos preparar para futuramente podermos conviver com a nossa chama gêmeas, as nossas caras metades. Mas sempre tenha isso em mente, se alguém está no relacionamento que está sendo humilhado, desrespeitado, sofrendo violência, relacionamento abusivo, podem saber, não é de chama gêmea, mesmo que haja paixão, mesmo entre essas pessoas, não é, porque ninguém quer magoar a si mesmo. Quando as chamas gêmeas discutem, brigam, elas sentem igualmente a dor, a tristeza, então elas procuram o mais rápido possível ficarem de bem de alguma forma. Isso não acontece em relacionamento kármico. Vocês podem observar tudo que tem por aí, né? Então é isso, tá? Então esse vídeo foi para levar esse esclarecimento. Isso aí é uma dúvida que sempre acontece, tá bom? Então é isso, meus queridos. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!